Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Na China, estudantes usam mesas e cadeiras dobráveis para dormir na escola. Pesquisa mostra que 39% dos brasileiros dizem que não sobra nada ou muito pouco do salário após pagar as contas. Você vai ver a seleção de fotos para o concurso que premia a imagem mais engraçada de animais selvagens. Quando pensamos no número de imigrantes brasileiros no exterior, é difícil não imaginar países como Estados Unidos ou até mesmo Portugal. Mas, em um outro país, os brasileiros são quase 30% da população. Vamos ver. Em aulas de geografia ou até mesmo de história da colonização das Américas pelos europeus, obviamente você já deve ter ouvido falar dos 3 países que fazem fronteira com o norte do Brasil: Suriname, Guiana e Guiana Francesa. E é sobre essa última que iremos falar. Isso porque esse país carrega uma curiosidade peculiar com relação ao Brasil. 30% de sua população é brasileira. Segundo estimativas recém-divulgadas pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, mais de 91 mil brasileiros viviam na Guiana Francesa em 2022. Por mais que existam países onde tenham mais brasileiros, como é o caso dos Estados Unidos, com quase 2 milhões, e Portugal, com 360 mil, na Guiana Francesa é onde existe mais brasileiros quando o quesito é a proporcionalidade com a população local. Segundo a estimativa, dos brasileiros presentes no país, 89 mil estão em Caiena, capital, a cerca de 200 quilômetros da fronteira com o Amapá. Mas por que tem tanto brasileiro por lá? Segundo especialistas e moradores do país, o que torna a Guiana Francesa especialmente atrativa a brasileiros em primeiro lugar é a moeda. Como o país é parte da França, os trabalhos são pagos em euro. Na cotação atual, €1 equivale a aproximadamente R$ 5,39. A Guiana Francesa, mesmo após o processo de colonização e independência, nunca se separou da França. Oficialmente, o território faz parte da União Europeia. Sua moeda oficial é o euro e sua população tem cidadania francesa. Como um ato de esforço do governo francês de coibir a entrada ilegal de brasileiros no território, é necessário um visto de turismo, que é solicitado nos consulados da França no Brasil para acessar temporariamente a Guiana Francesa. Com dinheiro para uma passagem aérea, é mais fácil ir como turista à França na Europa, onde o brasileiro não precisa de visto. Desde 2020, também foi suspensa a emissão de vistos para a Guiana Francesa em Macapá, a capital mais perto da fronteira. Os interessados precisam ir até Brasília para realizar o procedimento. E olha só, uma escola na China inovou e agora o ato de dormir na escola não é mais punitivo. Inclusive, para tornar mais prático, as carteiras e cadeiras foram adaptadas para facilitar o cochilo, que traz muitos benefícios aos alunos. Essa medida faz parte de uma série de intervenções do Ministério da Educação chinês visando garantir o sono diário suficiente dos alunos do ensino primário e secundário. As cadeiras e mesas instaladas na sala de aula podem se abrir como uma cama, se tornando um local onde a criança pode estirar seu corpo. Outras escolas do país também aderiram a salas de descanso equipadas com móveis que possuem camas acopladas. Os benefícios da soneca no meio do dia são reconhecidos cientificamente. Parte essencial para o desenvolvimento do cérebro, o sono é um dos pilares do processo educativo,
pois atua no sistema nervoso central e também na solidificação das memórias. Em um estudo recente realizado pela Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, foi comprovado que crianças com o hábito de cochilar durante a tarde têm memória melhor e são mais inteligentes. Além disso, os efeitos do ato de descanso entre tarefas da rotina podem ser observados a longo prazo. De acordo com os pesquisadores da University College London, na Inglaterra, o cérebro de pessoas que cochilam são 15 centímetros cúbicos maiores do que as que não dormem. Eles apontam que isso é o equivalente a um período entre 3 e 6 anos de atraso no envelhecimento. Um jogo de combate ao racismo foi desenvolvido para ser trabalhado e discutido nas escolas, empresas e no próprio ambiente familiar. Esse e outros jogos vão estar disponíveis em um evento do Sebrae, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ariane é facilitadora de comunicação não violenta e explica o que significa essa função. É se comunicar com o coração, sem a busca de vencedores ou perdedores. Ela comenta que atua com essa vertente em empresas e percebeu que em um determinado restaurante havia uma barreira ligada ao racismo e à xenofobia, preconceito contra estrangeiros. A profissional então teve a ideia de desenvolver um jogo de tabuleiro para minimizar todas essas questões ligadas ao preconceito. E a gente fez um jogo igual a gente faz com amigos, com pipoca e na verdade correu muita emoção, porque quando a gente mexe na nossa dor, as coisas se impactam muito mais, né? Depois, com parceria do Sebrae, foi possível desenvolver o jogo de tabuleiro antirracismo de maneira a possibilitar a reprodução. E como funciona? O tabuleiro tem etapas e em cada casa há questões que demandam vivências de situações de racismo e ainda cartas com fatos históricos ou culturais. Bom, a gente vai jogar aqui então para você entender um pouquinho dessa dinâmica. Vamos lá, sua vez. Eu vou para a primeira etapa, que está escrito: eu nego que o racismo seja um problema. Então, eu tenho que falar aqui, no caso, que um fato. Que fato foi? Eu fui num show, todos os garçons eram negros e todo mundo achou normal. Você escolhe história ou cultura? Eu escolho história. Vamos ver. Qual foi a primeira mulher negra a ganhar um prêmio Nobel da Paz? Rosa Parks, Angela Davis, Oprah Winfrey e Wangari Maathai. Wangari Maathai. Acertou. Acertou. Agora é minha vez. Eu estou na mesma casa, num local que eu também vejo uma situação que há racismo. A gente percebe que a maior parte dos garis são negros, porque as pessoas acham isso normal. É a cultura. Um amigo negro está fazendo algo errado e pede para eu não contar para ninguém. O que eu devo fazer? 1. Pedir para ele mesmo contar. 2. Dizer que não é certo o que ele está fazendo. 3. Explico que o que está fazendo não está certo, que eu terei que contar. Qual opção você escolhe? Número 1, para ele mesmo contar. Nessa opção a gente teve 14% de respostas. Então você fez um ponto só. E no fim, os objetivos: fazer mais pontos e, mais que isso, entender o racismo e a empatia. A gente precisa tomar consciência do problema para depois resolvê-lo. Enquanto o Brasil achar que nós somos pacíficos, um país diverso e que não há racismo, a gente não vai enfrentar esse problema de frente. A gente precisa enfrentar isso de uma maneira clara, com informação e educação. Uma pesquisa de uma das principais consultorias de negócios do mundo revelou que 39% dos brasileiros dizem que não sobra nada ou muito pouco dos seus rendimentos após pagar as contas. O brasileiro está passando sufoco todo mês para pagar os boletos. Eu tenho atividade extra. Faço vendas pelo celular. Tenho meu trabalho fixo e tenho venda pelo celular. Nem assim consigo muito não, mas dá para complementar. Eu recorro a outras fontes de renda. Eu trabalho em uma empresa e associo com as minhas clientes, atendimento a domicílio. Está faltando dinheiro ao povo para manter as contas em dia. É o que revela o levantamento da PricewaterhouseCoopers,
empresa multinacional de consultoria e auditoria. Participaram da pesquisa mais de 1.000 brasileiros, entre as 54 mil pessoas ouvidas em 46 países. O estudo indica que os problemas com as finanças pessoais motivam 38% dos trabalhadores no mundo a mudarem de emprego. Do total de entrevistados, 21% têm mais de um trabalho. E o que chama a atenção é que dentro deste grupo, 69% precisam de renda extra para quitar as dívidas. Com a pressão financeira preocupando a população, o número de pessoas buscando aumento de salário subiu de 35% para 42% entre 2022 e 2023. E, consequentemente, na hora que a gente vai consumir, esses preços dos produtos e serviços que nós temos como hábito no dia a dia têm ficado cada vez maiores os impactos no bolso. Consequentemente, o nosso salário, o nosso ganho não acompanha esse mesmo movimento. Outro motivo que pressiona os trabalhadores a buscarem novos empregos é a sobrecarga no trabalho atual, que atinge 44% dos entrevistados. A maior parte da população tem um ganho de 1, 2, 3 salários mínimos e, consequentemente, acaba sendo direcionado sempre ali para a sua necessidade básica e que muitas vezes nem essa necessidade básica acaba sendo suprida. Então, é necessário que a gente entenda qual é esse cenário, esse excesso de trabalho, muitas vezes, que pode levar a diversas consequências. Diante desse cenário, o que o brasileiro deve fazer para fazer valer mais o seu salário? Vai compensar eu unir com uma outra pessoa para fazer compras num atacado e, consequentemente, eu vou, no menor impacto, reduzir esse efeito. Olha qual é ali a nossa região, quais são esses deslocamentos que nós estamos tendo que realizar e que eu posso ali, às vezes um vai num dia, ou o outro vizinho vai no outro, ou alguém do trabalho que pode dar ali uma carona. Uma feira, por exemplo, a gente vai ter que batalhar ali ainda pela pechincha, às vezes o horário que eu vou, às vezes a quantidade de itens que eu vou consumir, talvez já começar a organizar ali na semana o que a gente vai consumir essa semana para a gente tentar comprar somente aqueles itens que vão ser utilizados e começar a fazer, às vezes, um estoque aproveitando de ofertas, de promoções. Segundo a especialista, é fundamental que o trabalhador comece a poupar, nem que seja uma pequena parte dos vencimentos, e busque também a educação nas finanças. Infelizmente, a gente não tem o hábito, às vezes, de sentar em família, entender, colocar assim na mesa mesmo. É importante a gente desenvolver uma cultura e um hábito de que seja R$10 de começar a guardar, começar a reservar, porque vai ter momentos que às vezes a gente vai precisar de mais recursos do que a gente ganha, seja às vezes uma situação não prevista. Enquanto isso, o cidadão vai se virando para quitar seus pagamentos. Eu sou vendedora, mas eu também respondo pesquisas online, pesquisa de rua, pesquisa de mercado, que eles acabam pagando pra gente responder as pesquisas, entendeu? E aí é uma rendinha extra. Tá bem difícil de colocar as contas de dias, né? O salário hoje não está compatível com o nosso custo de vida. Trabalho com base de comissões também, então a gente corre atrás, né? Um estudo realizado por cientistas estrangeiros mostrou que executar exercícios do cotidiano, como subir escadas e lavar roupa, pode reduzir os riscos de ataques cardíacos e derrames. O estudo realizado pela Universidade de Sydney mostrou que os pequenos períodos de atividades como subir lances de escada, limpar o chão rapidamente ou se agachar para lavar roupas pode ajudar a manter a vida de uma pessoa saudável à medida que ela envelhece. Para realizar esse levantamento, os cientistas acompanharam mais de 25 mil adultos no Reino Unido que não praticavam nenhum esporte ou exercício. Eles usaram dispositivos de pulso que mediram seus padrões de atividade física. Todos fizeram pequenas atividades cotidianas por menos de 10 minutos. Dessa forma, para se chegar à lógica de que esse tipo de atividade auxiliava na saúde, esses episódios curtos foram associados a uma diminuição acentuada de ataques cardíacos e derrames
e a morte por qualquer causa ao longo de 8 anos. Mover-se de forma consistente entre 1 a 3 minutos foi associado a benefícios significativamente maiores, uma diminuição no risco de ataque cardíaco e acidentes vascular cerebral de 29% e uma diminuição no risco de mortalidade de 44%. O estudo sugere ainda que as pessoas poderiam reduzir potencialmente o risco de eventos cardíacos graves ao se envolverem em atividades de vida diária de intensidade pelo menos moderada, onde idealmente se movem continuamente entre 3 a 10 minutos. Os cientistas afirmaram ainda que a ideia de acumular períodos curtos de atividade ao longo da vida diária torna a atividade física muito mais acessível para pessoas que não querem ou não podem praticar exercícios. Então, quanto mais atividade, melhor. 80% da população tem algum problema na coluna, o que causa dor, transtorno e sofrimento. Especialistas recomendam sempre a ajuda de um profissional. O Marcelo precisa ficar deitado durante a sessão de fisioterapia. Mas o que trouxe ele até a clínica foi principalmente trabalhar muito tempo sentado. Cheguei aqui sem conseguir andar direito. De cara já senti um alívio muito grande. Depois, acho que terceira ou quarta sessão, já parecia que não tinha mais o problema. Segundo os médicos, 80% da população tem algum problema na coluna. E isso acontece geralmente a partir dos 40 anos de idade. Geralmente o sedentarismo, né, hoje em dia, o fumo também é prejudicial, a posição, né, mantida por muito tempo, então pessoas que trabalham muito tempo sentadas ou muito tempo em pé, muita sobrecarga, exercícios mal, vamos dizer assim, mal instruídos, então assim, pessoas que fazem exercício por conta, não procuram também alguém especializado, tudo isso prejudica bastante. E o estresse, né? Os problemas mais comuns são hérnia de disco. O disco é um tipo de amortecedor da coluna, que sai do lugar e pode atingir algum nervo. A lombalgia, que é dor nas costas, acontece geralmente por sobrecarga de peso, e a escoliose, que é o encurtamento da coluna causado por uma curvatura lateral. Dores intensas, incapacitantes, que não melhoram com medicação, que apresentam um quadro de dor mais às vezes à noite, que até despertam o paciente, são dores muito fortes. E o ideal é de imediato já procurar. Aí você tem as dores crônicas, que passam das 4, 6 semanas aí. O paciente já tem um quadro crônico, já está até às vezes acostumado, ele fala que está com a dor. Mas o ideal, ao mínimo quadro de dor mais intensa, sempre fazer uma avaliação. Seja com radiografia, seja com ressonância, com um médico especialista da área, para entender o que está acontecendo e tratar a fonte do problema. O Éder está fazendo algumas sessões de fisioterapia porque ele sempre praticou esporte, só que durante uma atividade física sentiu um desconforto na coluna. Que desconforto que foi esse, Éder? Foi uma fisgada que eu tive na coluna e que acabei tendo muitas dores, né? E não só dores. Eu acabei paralisando. Eu não tive mais força para poder continuar fazendo qualquer exercício. Eu não quero fazer cirurgia, então eu busquei tratamento através da fisioterapia. Pelo menos estou conseguindo ter mais qualidade de vida, né? Menos dor, um pouco mais leve, mas eu estou conseguindo até correr. Realmente é importante que as pessoas busquem a ajuda de um profissional. Quase 5,5 milhões de brasileiros sofrem com hérnias de disco na coluna. Um problema que no começo não parece ser muito grave, mas depois mostra consequências bem dolorosas. Quem nunca sentiu aquela dor na coluna que atire a primeira pedra? Dói sim. Dor nas costas, dói tudo aqui, ó. A idade também chegando, né? Seja devido ao trabalho ou relacionada à má postura e até mesmo fatores do tempo. Ela aparece. A gente puxa muito o carrinho, faz muito esforço, então sente uma dorzinha que não é muito boa pra gente. Qualquer coisinha, eu virasse assim, eu não aguentava levantar e sofri muito negócio de coluna, mas graças a Deus, em nome do Senhor, fui curado. É ruim, já não pode nem andar, nem sentar. Eu tô aqui, isso tá troncha. É difícil mesmo. É necessário estar atento, pois muitas vezes as dores podem estar relacionadas à hérnia de disco.
Doença que está presente em cerca de 18% da população brasileira. A incidência é maior na região lombar e cervical, pois o pescoço e a região baixa da coluna sofrem mais impactos ao longo da vida. A nossa coluna ela é formada por vários ossos e entre esses ossos existe uma estrutura que ela é flexível, cartilaginosa. Se chama disco. Quando esse disco machuca, o recheio dele sai para fora do disco e vai ao encontro do nervo. Se a hérnia acontece no pescoço, ele vai se chocar com os nervos que vão para o braço, então os sintomas vão para o braço. Se a hérnia está na lombar, lá embaixo, perto da bacia, perto do quadril, ele vai se chocar com os nervos da perna, com o nervo ciático. Então, além da dor na coluna, a pessoa pode sentir então irradiação para os braços, para as pernas, com dor e formigamento. Rosilene descobriu o problema e sentiu os efeitos da doença sobre outras partes do corpo. Uns anos atrás, uns 3 anos, cansei de cair assentada. Passar gente querendo me ajudar, pensar que eu tava bêbada. E aí ficava olhando assim, tipo assim pra mim, que é insuportável. Quando bate aquela dor, você não se controla. Você fica sem respiração, a dor é muito forte. Estudos mostram que a prevalência da doença está entre os 30 e 50 anos de idade. Contudo, os mais jovens não estão descartados. Esteja atento às dores apresentadas na coluna. Frequentemente, o paciente com hérnia, ele começa com crises de dores na coluna. Então, ele tem uma dor, a dor não é muito forte, ele toma um medicamento, passa. Ele fica um período bom, daqui a pouco ele tem de novo uma nova crise. Isso é o disco machucando. Até o momento que a pessoa tem uma dor mais forte, a medicação já não consegue ajudar muito, e ela se sente assim com uma incapacidade muito grande. Dor a levantar, dor para se movimentar, né? Dor nas costas, que pode irradiar para braços e pernas. São os casos mais graves. Hábitos saudáveis de vida contribuem para prevenir as doenças da coluna. O fisioterapeuta dá dicas. Porque todo mundo pergunta, né, André, por que eu tive hérnia, né? Então, a hérnia ela é multifatorial. Por exemplo, o fator genético é o fator mais importante. Isso a gente não consegue modificar. Mas, por exemplo, a sua postura profissional, então, como você trabalha no seu dia a dia? Se você trabalha sentado, é uma boa cadeira, você está bem sentado, você fica torto, você tem uma profissão que sobrecarrega a sua coluna, como, por exemplo, os dentistas, que ficam lá curvados o dia todo. Então, o cuidado da postura é importante, tá? Tomar bastante água, porque o disco, 85% dele é água. Quando o disco começa a perder muita água, ele começa a entrar em sofrimento. Então, o consumo de água é uma dica importante para quem quer prevenir. O exercício físico, então se movimentar, manter os músculos que protegem a coluna fortalecidos, isso é importante, tá? Na prevenção. A dor veio e não passa? Evite a automedicação e procure o quanto antes um especialista. O importante é assim, quando a pessoa sentir uma dor nas costas, ela não deve tomar um remédio para dor, porque a dor é o grande sinal de que alguma coisa não está bem. Se ela mascara esse sinal, ela vai continuar machucando a coluna dela sem descobrir de fato o que ela tem. Então a medicação analgésica, por si só, ela passa a ser uma coisa que vai piorar o quadro da pessoa, porque ela fica mascarando o sintoma e continua machucando. Sentiu dor nas costas, procura ajuda, é o seu corpo sinalizando que alguma coisa não está bem. Um homem descobriu que havia chegado sua vez na fila de transplantes quando estava no alto de uma montanha de difícil acesso. Pois é, Ricardo Medeiros esperava por um rim há 9 anos. Foi uma verdadeira força-tarefa para que ele não perdesse a vez na fila. Era mais um sábado comum no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro. Como de costume, Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, resolveu fazer no local uma trilha montanha acima. Quando estava a mais de 2.000 metros de altitude, recebeu a notícia. Falou, Ricardo, corre que saiu o transplante para você. O condutor de atrativos naturais diz que a ligação resultou em muita alegria, mas também em desespero, já que ele tinha pouco tempo para chegar ao local da cirurgia, a 120 quilômetros de onde estava. Olha, infelizmente eu não vou conseguir, porque onde eu tô, para me descer é em torno de 4 horas. Então, infelizmente, não vai dar. É que a partir do momento que um órgão é retirado do doador, começa uma verdadeira corrida contra o tempo. O receptor precisa chegar ao centro transplantador em no máximo 3 horas para a realização de exames pré-cirúrgicos e confirmação de compatibilidade. Toda a avaliação clínica dele é feita, a avaliação laboratorial, você não tem contraindicação. Se aconteceu desde a última vez que ele esteve conosco, se teve algo diferente, mudou algum evento, se o painel dele, a parte imunológica dele,
persiste a mesma, se continua compatível com aquele órgão. Por que essa pressa? Porque se nesse momento que ele chegar, depois de todo esse tempo já passado, se tiver alguma intercorrência, a gente ainda tem uma folga de tempo para poder chamar o próximo paciente da lista de espera. Por pouco, Ricardo não perdeu a vez. Conseguiu chegar a tempo ao centro cirúrgico, graças à ajuda da pessoa que entrou em contato com ele para anunciar a chegada do órgão. Fica parado onde tu tá, porque tem sinal, a gente está resolvendo aqui. Vamos correr atrás de bombeiro, que for possível, para te buscar aí. No momento eu não levei muita fé, né, porque a gente nunca viu isso acontecer. Mas aconteceu. O resgate veio de helicóptero para que o receptor fizesse a viagem de Petrópolis, no Rio, a Juiz de Fora, em Minas, o mais rápido possível. Ricardo estava há quase uma década na fila do transplante. A longa espera se deu porque aguardava o órgão mais requisitado entre os brasileiros, o rim. Entre 60 mil pacientes na fila geral do país, 37 mil aguardam justamente por esse órgão, segundo dados do Ministério da Saúde. As imagens do resgate mostram Ricardo com roupa de caminhada e mochila nas costas, aguardando a chegada dos bombeiros no alto da montanha. Quando o helicóptero se aproxima, o homem é instruído a se abaixar e embarcar. Os bombeiros informaram que a ação foi desafiadora, já que as condições climáticas da região estavam instáveis no momento do resgate. Ainda assim, em menos de 2 horas, Ricardo estava na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora para a realização do transplante. A cirurgia foi uma boa cirurgia, foi tranquila, foi dentro dos padrões, e agora o caso passa bem, esse órgão está começando a funcionar, logo vai funcionar bem. Ricardo tem fé na recuperação e diz que há só uma explicação para a maneira como tudo aconteceu. É Deus, meu Deus, quando a nossa história já está escrita, a gente faz os nossos planos, mas quem sabe é Deus. E aconteceu e eu já estou aqui. Muito feliz, muito feliz. É mais uma história que incentiva a doação de órgãos no Brasil. Um gesto de amor ao próximo, que salva muitas vidas. O Brasil é muito grande, são muitas pessoas que precisam. O Sistema Nacional de Transplantes é um sistema excelente. Há muito que melhorar, mas foi feito graças à força, à paciência e à bondade de quem doa uma oferta. E se você oferta um mínimo, você está ofertando uma oportunidade de vida. Vai ficar para a história esse momento, tanto para mim quanto para todos que estiveram envolvidos. Sou muito grato a todos. Vai, No mês de conscientização sobre o câncer de mama, o Lions Clube de Dourados, em Mato Grosso do Sul, criou o projeto Amigas do Coração. O objetivo é confeccionar almofadas ergonômicas de conforto para mulheres que precisaram retirar uma das mamas. O câncer é uma doença complexa que pode causar muitas alterações físicas, sociais e emocionais. O tratamento é agressivo, pode trazer como consequência vários desconfortos para o paciente. Acolher, abraçar, estimular. Ressaltar a importância de que estimular o lado emocional pode dar resultados surpreendentes. E nos gestos que parecem mais simples, podem morar uma transformação. O projeto Amigas do Coração do Lions Clube Dourados confecciona almofadas de conforto para mulheres mastectomizadas. A ideia surgiu após uma visita que nós, do Lions Clube, fizemos à CCGD de Dourados. Chegando lá, a Cida Palmeira comentou que recebia essas almofadas do Rio Grande do Sul e que tinham muita dificuldade de adquirir aqui e atender a todos que procuravam. Aí eu trouxe a ideia para as minhas domadoras e companheiras do meu clube e elas abraçaram a causa. O projeto existe há 5 anos e é realizado pela equipe do Lions com a ajuda de voluntários que doam fibra, tecido, linhas, entre outros materiais. Tudo é feito com muito cuidado e com certas especificações para que a almofada, em formato de coração, possa trazer conforto e cuidado.
Essas almofadas, elas foram criadas por uma enfermeira. Essa enfermeira, ela já determinou o tamanho certo que o coração deve ser, o tecido a ser utilizado é 100% algodão, a fibra que é utilizada é também antialérgica, né? E ela tem também uma quantidade de gramas certa para preencher. Então, nós não fizemos assim ao acaso. Foi feito um estudo para seguir as normas. Com esse trabalho, aproximadamente 500 mulheres já foram atendidas em várias clínicas e hospitais da cidade. As doações também são feitas através do sistema Formiguinha, onde uma pessoa conta a outra até chegar a quem precisa. Devido à dor após a cirurgia, a almofada ergonômica proporciona conforto. Elas colocam aqui, ó, assim, porque a dor é muito intensa, né? Então facilita na hora que vai dormir, que vai deitar, e também utilizar na frente, assim, quando põe o cinto de segurança, porque fica muito sensível à pele, e aí a almofada traz esse conforto. Dona Beatriz descobriu a doença no mês de agosto deste ano e realizou uma cirurgia agora em setembro. Ela faz parte do grupo de mulheres que, com determinação, busca a recuperação e faz uso da almofada fabricada aqui. No momento que eu ganhei essa almofadinha em formato de coração, ela já faz parte, sim, do meu dia a dia. Eu durmo só do lado direito. Então, para evitar eu virar, assim, dormindo do lado esquerdo para não ter machucar, né? Aí me ajuda bastante, porque eu vejo que eu tenho um amparo. Serve de proteção e de conforto. A ACCGD, Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados, também trabalha em parceria com Lions, buscando uma melhor qualidade de vida para pacientes da região. A Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados foi criada em abril de 2005. Em função disso, era para atender os pacientes diagnosticados com câncer com atendimento assistencial. Medicamentos, cesta básica, a gente tem um transporte da ambulância rosa. As almofadas fazem grande diferença na vida delas, porque algumas pacientes vêm das cidades da região de Dourados, e o transporte que vem aconchega, aquelas que retiraram a mama total também, é um modo de descansar, ficar mais confortável até chegar ao tratamento. O Lions Clube Dourados tem um canal aberto com a comunidade. Para quem quiser realizar doações de materiais para confecções das almofadas ergonômicas, é só entrar em contato pelo número 67 9973 4989. Uma mansão de mais de 1.200 metros quadrados de área construída na casa principal, com piscina, coberta, estábulos e quadra de tênis, está à venda no Reino Unido. Para adquirir a propriedade, que já foi visitada até pela Rainha Elizabeth I, o comprador deve desembolsar uma quantia de 88 milhões de reais. A mansão de Howling Manor fica localizada discretamente nas colinas ondulantes de Cotswolds e conta com 9 quartos e 10 banheiros, estábulos, quadra de tênis, campo de cricket e piscina coberta. Originalmente, ela foi construída no século XVI. A cozinha funciona como o coração da casa, fluindo para um laranjal cheio de luz que se abre para um jardim encantador e para terraços relvados. A sala de jantar formal fica ao lado e leva a uma biblioteca. Uma bela escadaria de carvalho esculpida à mão leva do grande hall de entrada ao primeiro andar, onde fica o quarto principal, que tem um banheiro privativo tranquilo e vestiários duplos. Um amplo quarto no sótão, com tetos abobados acentuados por vigas expostas, fica no segundo andar. Mais 7 quartos, incluindo quartos suítes, estão generosamente espaçados. Situada entre terrenos magníficos e seguros, a casa possui uma piscina coberta de tirar o fôlego, que se abre para um terraço para refeições, gramado de cricket e jardim. No final do século XVIII e início do século XIX, a casa recebeu visitas ilustres, como da Rainha Elizabeth I e do autor de Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. De acordo com o atual proprietário, a propriedade é uma mansão contemporânea, que combina perfeitamente com a história e conta com vigas expostas. A casa pode ser adquirida através da Sotheby's. A região onde a casa está localizada sempre foi um refúgio preferido da classe com dinheiro,
com suas aldeias históricas e propriedades. Mas recentemente uma série de investimentos de luxo fez com que a região fosse ainda mais procurada. O local conta com clubes de cavalo, clubes de tênis e clubes de golfe. Todos esses luxos ficam a apenas 45 minutos da mansão. De acordo com os moradores, mesmo com tantos investimentos, o vilarejo ainda tem muito a crescer. Foram divulgadas as fotos selecionadas para concorrer ao prêmio Comédia na Vida Selvagem. São momentos captados no mundo inteiro que merecem uma pausa e, no mínimo, um belo sorriso. Vamos ver. Pelo jeito, este pisou na bola e está sendo expulso pela dona da árvore. O macaquinho aí deve estar em dúvida sobre se faz algum investimento. A indecisão da libélula é sobre o caminho a tomar. O cisne parece muito interessado em aparecer em uma foto. A amizade destes 3 pinguins que saem da água de mãos dadas é para animar. Este mostra a vocação para orientar o trânsito dos animais. Parece que fez as unhas e está conferindo o serviço da manicure. Os outros conversam sobre as últimas novidades. Pelo jeito, a hiena ouviu a conversa e achou alguma coisa muito engraçada. Ele não quer papo, mas saber quais são as últimas notícias da floresta. O urso brincalhão está pronto para dar um tapinha nas costas e derrubar a colega. Já este pássaro vai receber uma bicada por trás. Não fez exercícios e percebe que a barriga cresceu um pouco. A raposa, segurando um pedaço de lenha, parece estar fumando. O corujão tem mais experiência e, por isso, dá conselhos. Essa não ouviu conselhos e deve estar arrependida de alguma coisa errada. Para este filhote com cara de nervosinho, é melhor nem pensar em dar orientações. O comandante puxa a fila e olha para ver se todos estão nadando direito. O radar dessa pomba falhou e ela deu de cara com a árvore. O castor acabou uma refeição e está preparando para usar o fio dental. A leoa deu uma parada nada estratégica para um descanso. O lêmure, que é uma espécie de primata, não consegue conter as emoções. A lontra tem vocação para bailarina. E para encerrar, mais uma dança, desta vez com 2 cavalos. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!